pessoal, professor Cristiano aqui para mais uma aula dos 8º anos. Vamos falar das revoltas regenciais, dando continuidade à aula da semana passada, onde nós falamos sobre os governos do período regencial, né? Então, essa aula tem bastante coisa para a gente falar, né? São várias revoltas que aconteceram no período regencial. Sem demora, vamos para lá. Revoltas regenciais, o tema da nossa aula. Então, várias revoltas, algumas populares, outras de elite, né? Que aconteceram no chamado lá período regencial, que vai lá, que é o período entre o primeiro e o segundo império, né? Depois da abdicação do Dom Pedro I, a gente tem o filho dele, né? Que vai ser o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos de idade, ele não tinha condições de governar o país, se tornar o imperador. E aí nós temos um período das regências. Na aula passada nós já vimos como foram os governos das regências, e agora vamos falar das rebeliões, né? Que ficou faltando. Então, o que foram as rebeliões regenciais? Foram várias revoltas por motivos diversos que aconteceram no território do Império Brasileiro aí, né, nesse período aí, no período regencial, vai até um pouquinho, duas delas vão até um pouquinho depois ali do período regencial, já entrando no segundo reinado, tá? Elas manifestam aí, essas revoltas, a ausência de um sentimento de unidade no Império Brasileiro, né? Então elas vão acontecer porque hoje nós temos um sentimento de pertencer ao Brasil, não importa se você é do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, do centro-oeste, no Brasil todo nós temos um sentimento de sermos todos brasileiros. Mas nessa época a gente não tinha isso, né? O Brasil tinha saído ali da independência, tinha deixado de ser colônia em 1822, tinha passado por um processo ali que teve as guerras de independência, um processo bastante complicado no início ali do Império Brasileiro, né? O Dom Pedro I foi um governante muito centralizador, e aí nós temos então, com a falta desse governante centralizador no período regencial, né, onde o herdeiro do trono legítimo ainda não tinha idade suficiente para assumir o posto, nós temos uma ausência ali de um governante que centralizasse tudo, que dominasse tudo. Vão começar a eclodir então diversas revoltas aí, né, mas principalmente no Nordeste e no Norte brasileiro, e nós vamos ter uma também muito importante lá, a Farroupilha, que acontece lá na região sul do país, nos estados onde hoje são Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Quais que eram os interesses que eu falei desses povos que se revoltavam contra o governo regencial? Eram interesses diversos, né? Por exemplo, os comerciantes locais que lutavam contra o domínio dos portugueses ainda, né, os comerciantes portugueses que desde a época da colônia dominavam o comércio, as atividades comerciais no Brasil. Então a gente tem agora um grupo de comerciantes brasileiros, né, que estavam ali insatisfeitos com esse controle desses portugueses nessas atividades, né? Outras, as atividades administrativas, os principais cargos do governo também estavam na mão dos portugueses. Então a gente tem grupos regionais, elites ou setores populares que vão estar insatisfeitos com essa condição e às vezes insatisfeitos com o governo imperial ali, que dava mais atenção ali para o Sudeste, né, para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro ali, né, o Rio de Janeiro era a sede do governo, e deixou ali os estados, principalmente do Norte e do Nordeste, meio que abandonados, tá? Então a gente vai ter lutas também de escravos, de pessoas, de grupos populares que estavam insatisfeitos com as condições de vida daquele momento, tá? E também a gente vai ter proprietários rurais, e aí no sul, né, a gente vai ter proprietários produtores de charque que vão estar insatisfeitos ali com as condições dos impostos, né, e com a economia do período, pedindo melhores taxas para comercializar o seu produto. E aí a gente tem em comum também, né, ideias republicanas, né? Muitas dessas revoltas, dessas rebeliões do período regencial, elas vão ser influenciadas também por ideias republicanas, ideias de tornar o Brasil uma república. Lembrem-se que a gente está falando aí do período regencial, 1831 até 1840, tá? Então a gente tem aquelas independências da América Latina, né, da América Espanhola, já estavam acontecendo, muitos estados já tinham dessas repúblicas que surgiram, já tinham abolido a escravidão, então a gente tem esse questionamento também da escravidão aqui no Brasil. Vamos começar com a revolta chamada de cabanagem, né? A cabanagem foi uma revolta que foi de 1835 a 1840, aconteceu lá no norte, na região do Pará, tá? E ela tem esse nome porque ela foi organizada pelos cabanos, né? Quem eram os cabanos? Os cabanos era a população que vivia ali em cabanas às margens dos rios ali da região do Pará, tá? Então essa revolta, ela começa com uma agitação ali de homens pobres, né? Os cabanos que queriam melhores condições de vida, tá? Mas ela vai ser também a elite vai se aproveitar desse movimento e vai se juntar aí a esse movimento.
porque eles se sentiam abandonados ali, né, pelo governo regencial, né, eles não, tem um conflito ali com o nome de um presidente da província, né, que era como se fosse o governador da época, tá, que tinha sido nomeado pelo governo regencial, e aí as elites locais não gostavam do nome, né, então a gente tem essas questões políticas aí, então a gente tem a elite que estava preocupada com essas questões políticas, de maior participação econômica no governo, né, se sentiam abandonados, e a gente tem um movimento popular, o movimento se inicia com a população mais pobre, com os cabanos, mas ele vai ter depois as elites tomando conta desse movimento, tá? Os cabanos vão fazer o quê? Eles vão tomar o governo de Belém do Pará, vão tomar o governo, vão executar, vão assassinar lá o governador, o presidente da província, né? Que tinha sido mandado pelo governo regencial. E aí, dois líderes ali vão tomar o governo em momentos diferentes. Primeiro vai ser o Félix Malcher, depois o Francisco Vinagre, tá? Esses aí eram representantes das elites, né? Lembra que as elites tomaram conta ali do movimento. Mas o Félix, ele começa o governo dele aí, a população não fica satisfeita com o que estava acontecendo, ele vai ser executado também. E aí depois o Francisco Vinagre também vai ser executado, tá? E aí a população, um líder popular, né? Pegando ali a revolta original, né? O começo da rebelião, que era por causas populares. Um líder chamado Eduardo Angelim, que representava essa população aí, toma a frente do movimento e vai proclamar uma república independente lá na região do Pará, tá? Na província do Grão-Pará. E aí essa revolta, claro, ela vai ser reprimida. Assim como todas as revoltas que nós vamos ver, todas vão ser reprimidas pelas tropas regenciais, pelo governo, pelo exército do governo centralizado lá da regência, né? E aí as tropas imperiais, as tropas regenciais, vão tomar atitudes enérgicas aí contra essa revolta, tá? E a gente vai ter um massacre ali, aproximadamente 30 mil pessoas vão ser mortas nesses conflitos, tá? E, enfim, a cabanagem vai chegar ao fim lá em 1840, tá? Essa é uma das primeiras rebeliões regenciais aí, tá? Essas rebeliões aconteciam mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Outra importante, e essa bastante popular, a mais popular de todas, vai ser a revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, tá? Em Salvador, em 1835. Quem eram os malês? Os malês eram escravos, né? Pessoas escravizadas, trazidos da África como escravos, que tinham a religião muçulmana, né? E na religião muçulmana, você tem uma série de princípios ali, né? Você tem que fazer as suas orações, né? Voltados a Meca, 5 vezes, 6 vezes ao dia. A gente tem coisas que eles tinham que obedecer e tal. E o fato de eles serem escravizados não permitia com que eles tivessem a sua liberdade religiosa ali muçulmana, né? Eles eram obrigados ali a adotar o catolicismo pelos senhores de escravos, tá? E só que esse grupo de escravos, e aí o nome malês é a palavra muçulmano na língua iorubá, que é um dos grupos ali que vai fazer essa revolta, que vai se mobilizar, né? Um dos grupos étnicos que vai se mobilizar ali. Essa população aí, ela era alfabetizada, ao contrário da maioria dos escravos, da maioria da população ali do período, eles eram alfabetizados, né? Porque a própria religião muçulmana incentiva lá a leitura do Alcorão, né? Do livro sagrado dos muçulmanos. Então eles eram alfabetizados e aí eles começam a fazer bilhetinhos, trocar entre eles para combinar essa rebelião. Qual que é a ideia? Acabar com a escravidão no Brasil, acabar com essa imposição da religião católica e da liberdade religiosa para eles, e eles queriam assassinar os donos de escravos e qualquer escravo ali que contribuísse com os donos de escravos, né? E fazer um governo, então libertar os escravos ali aos poucos e fazer um governo aí, uma república com essa ideia aí dessa liderança muçulmana, tá? Eles vão combinar ali então esse levante, tá? Ele vai acontecer na passagem na noite, né, do dia 24 para o dia 25 de janeiro, aonde eles vão tomar ali esses escravos malês, né, esses escravos revoltados aí, eles vão tomar uma fazenda, mas as tropas já estavam sabendo mais ou menos ali desse perigo dessa revolta, porque alguém denunciou. A gente não sabe ainda, não tem registros de quem foi a pessoa que denunciou, mas provavelmente um escravo ali que não era desse grupo dos malês, que não era muçulmano, denunciou ali que eles estavam organizando, que alguma coisa ia acontecer, então as autoridades já estavam meio que
de olho ali no que estava acontecendo. Então, quando eles fazem esse levante, eles vão conseguir tomar ali uma fazenda, tal, libertar os escravos ali, vão para as ruas, mas as tropas imperiais que já estavam sabendo vão reprimir esse movimento, tá? O movimento então ele vai ser reprimido, a maioria dos seus líderes vão ser executados, ou vão ser presos, ou vão ser enviados para a África em degredo, né? E o movimento então ele dura aí um dia, né? Mais ou menos um dia ali, que foi essa revolta dos malês. Então uma revolta de escravizados aí, né? Contra a escravidão e lutando por liberdade religiosa, lembrando que os malês eram em sua maioria muçulmanos, certo? A Sabinada. O que foi a Sabinada? Outro movimento que aconteceu na Bahia, só que 2 anos depois lá da revolta dos malês. Tá? A Sabinada teve um líder, um cara chamado Francisco Sabino, que ele era médico, né? Ele era um jornalista, ele tinha um jornal, uma gazeta lá chamado Novo Diário da Bahia, onde ele escrevia ali críticas ao governo centralizado. Tá? Ele era membro, então, dessas camadas médias urbanas, então não é uma revolta que vai ser nem popular, as camadas mais baixas, os escravizados não vão participar, e nem as elites agrárias. Tá? Então as camadas médias urbanas ali, soldados, profissionais liberais, né, médicos como ele, essas pessoas ali é que vão participar. Alguns escravos libertos, tá? Então ex-escravos aí vão participar também desse levante. E aí ele tinha algumas coisas que o Francisco Sabino não concordava. Né? Ele criticava lá o alistamento obrigatório na Guarda Nacional. Lembra-se que a Guarda Nacional foi criada nos governos regenciais para reprimir esses movimentos que estavam acontecendo, conforme nós estamos vendo, né? Então eles eram contra isso, ser obrigado a se alistar. Então esses núcleos médios urbanos, comerciantes, né, intelectuais ali, jornalistas, médicos, né, soldados, esses grupos aí eles vão se organizar com a liderança do Francisco Sabino e vão propor aí a fundação de uma república, a República Baiana, mas não era uma república para sempre não, tá? Na verdade a gente tem também nesse movimento uma resistência contra os portugueses que tomavam conta ali dos principais cargos administrativos. Eles queriam apenas fazer essa república até que o Dom Pedro II tivesse idade suficiente para assumir como imperador, e aí depois a Bahia iria voltar então a fazer parte do Império Brasileiro, tá? Então a gente tem esse movimento, os rebeldes vão tomar a cidade de Salvador com as tropas imperiais, né? E aí com as tropas rebeldes, desculpa, e aí os latifúndios, né, os grandes fazendeiros da Bahia, com o apoio aí das tropas imperiais, vão sufocar esse movimento. Os seus principais líderes ali vão ser aprisionados, né? O principal líder, o Francisco Sabino, ele não vai ser morto nem aprisionado, ele vai ser enviado para fora da Bahia, ele vai ser enviado para Goiás, onde ele vai morrer anos mais tarde, tá? E a gente teve aí um saldo de aproximadamente 1.200 mortos e 3.000 prisioneiros nesse movimento, que foi então derrotado aí pelas tropas imperiais com o apoio das elites agrárias, né, dos grandes fazendeiros, em 1938, tá? A balaiada foi um outro movimento que aconteceu no Maranhão, tá? A balaiada, ele é um movimento já mais popular também, tá? O líder desse movimento é um artesão chamado Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, chamado de o balaio. Eles fabricavam balaios, sabe aquelas cestas, né, de palha cansada, como a gente pode ver na imagem ali embaixo? Eram artesãos que fabricavam esses balaios, né? E aí eles vão se reunir, eles vão ser liderados então por esse Manuel Francisco dos Anjos Ferreira e vão lutar por melhores condições de vida no Maranhão naquela época, né? O Maranhão estava passando por uma crise, né? Nós vimos que a crise do açúcar lá afetou ali as regiões do norte e do nordeste, né? Da produção de açúcar, a concorrência com outros produtores ali, principalmente nas Antilhas. Então o Maranhão já não era mais aquele centro muito rico, né? Produtor de açúcar. E a outra atividade que eles faziam, que era a produção de algodão, estava sofrendo concorrência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estava passando por um processo de revolução industrial ali, estava produzindo algodão, e aí os produtos agrários ali produzidos
partidos ali no Maranhão estavam em crise, estavam sofrendo concorrência, então o Maranhão estava passando por um momento de pobreza e de abandono ali do governo centralizado lá no Rio de Janeiro, do governo regencial. E aí a gente tem então esse movimento popular, né, que reuniu lá artesãos, vaqueiros, escravizados e camponeses, populações mais pobres que estavam sofrendo mais contra contra o governo centralizado, o governo regencial. Percebam lá que a balaiada ela vai até 1841, então ela entra aí já no segundo reinado, tá? E a balaiada vai chegar ao fim quando o Duque de Caxias, né, um líder militar ali chamado Luiz Alves de Lima e Silva, né, que depois vai receber o nome de Duque de Caxias, vai reprimir lá. O que vai acontecer? Os revoltosos, né, com a liderança do Manuel Francisco, eles vão tomar uma vila chamada Vila de Caxias, tá? E aí vão expulsar os portugueses dali e vão fazer um estado independente ali, né? Naquela localidade. E aí esses militares, né, liderados pelo Luiz Alves de Lima e Silva, vão reprimir lá. Esse militar ele vai ter um papel muito importante, tá? Ele vai ganhar, por essa repressão aí abalaiada, ele vai ganhar o título de Barão de Caxias, né? Porque ele reprimiu lá o levante na cidade de Caxias, tá? E depois, mais futuramente, ele vai ser chamado de Duque de Caxias, né? E ele é um importante militar brasileiro que vai, inclusive no segundo reinado, lutar lá na Guerra do Paraguai, tá? Os revoltosos, então, com essa repressão liderados aí pelo futuro Duque de Caxias, vão ser dominados, né, em 1841, já então no segundo reinado, e vão ter aproximadamente ali 12 mil mortos aí nessa repressão, nesse levante popular de pessoas que lutavam por melhores condições de vida. Tá? Por fim, a última das nossas rebeliões que nós vamos estudar hoje é a Guerra dos Farrapos, né? Nós vimos então até agora rebeliões que aconteceram no Nordeste e no Norte brasileiro, né? Que eu falei que era essa área aí, depois da crise do açúcar ali, ela fica meio abandonada, ela se sente meio abandonada. Agora vamos falar lá do Sul, né? A Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, acontece quando estancieiros, grandes fazendeiros ali, produtores de charque, né? Charque é uma carne seca que era produzida no sul ali, desde os tempos coloniais, tá? Eles estavam insatisfeitos com os impostos cobrados por essa atividade, a produção de charque. E aí eles tinham que concorrer com o Uruguai, tinham que concorrer com a Argentina, né? E aí os impostos ali que incidiam sobre a produção de charque deixaram eles insatisfeitos, né? Eles tinham uma ligação ali muito grande com o comércio ali com o Uruguai, principalmente, né? E aí esses líderes ali, né, esses estancieiros, vão ser liderados por Bento Gonçalves, né? Esse rapaz que está aí esse senhor que está na foto aí na imagem. O Bento Gonçalves que era um líder ali, era um grande fazendeiro, tá? Ele vai liderar ali esses revoltosos, que vão ser chamados de farrapos, né? Pelas roupas que eles vestiam, né? E eles vão assumir o poder no Rio Grande do Sul e vão declarar a República Rio-Grandense, tá? Em 1836 é declarada a República Rio-Grandense, ou República de Piratini, tá? Independente do Brasil. Essa rebelião ela vai se espalhar ali pela região sul, né? Vai chegar outros importantes guerrilheiros aí, né? Inclusive o Giuseppe Garibaldi, que era um guerrilheiro italiano que tinha vindo para a região aqui, né? Ele e sua esposa Anita Garibaldi vão participar dessa luta ali, desses ideais de rompimento de laços com o Império Brasileiro. E em 1838 eles vão na região de Santa Catarina vão proclamar uma outra república, a República Juliana. Então a gente tem a República de Piratini, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, dois estados isolados e independentes ali sendo declarados naquela região por esses estancieiros, por esses líderes aí locais, tá? Esse movimento ele teve uma participação aí de escravos grande, porque eles prometeram que os escravos que se juntassem às tropas rebeldes ali, que lutassem contra o Império, ganhariam a alforria, ganhariam a liberdade depois. Essa promessa nunca foi cumprida, né? Então, muitos escravos lutaram nessas batalhas, deram sua vida ali, perderam sua vida e não tiveram a sua liberdade conquistada, tá? Eles não cumpriram
essa promessa aí de libertar esses escravos que participassem das lutas ali. Enfim, o Barão de Caxias, né, o futuro Duque de Caxias, que já tinha reprimido o movimento lá no Maranhão, ele vai então agora ser mandado lá para o sul e vai lutar então contra esses revoltosos aí, tentando anexar de novo, né, essas duas repúblicas, a República Rio-Grandense e a República Juliana, no território imperial. Né? Essa luta vai durar muito tempo, né? A Guerra dos Farrapos vai de 1835 a 1845, então já entra bastante aí já no início ali do Segundo Reinado. E enfim, o Duque de Caxias, né, o Barão de Caxias na época, ele vai ser mandado para lá então e ele vai conseguir articular um tratado de paz. E aí eles assinam um tratado de paz chamado Tratado de Poncho Verde, que concedia perdão aos revoltosos desde que eles voltassem a fazer parte do Império Brasileiro. Então as terras são retomadas, mas os revoltosos são todos perdoados. E as patentes que eles tinham conquistado na guerrilha, no exército ali, eles mantêm as suas patentes, então mantêm a sua chefia local ali, o seu comando local, e vai gerar em todo o sul ali, né, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, esse sentimento de independência, né, de lutar pela independência, que até hoje está lá, faz parte do sul, né? A população do sul ali, os gaúchos, né? Eles têm uma cultura própria, eles têm a sua vestimenta própria, né? Os seus costumes próprios. Então essa identidade, muito dela ali é forjada aí nessa Guerra dos Farrapos, tá? Enfim, nós vimos aí então as chamadas rebeliões regenciais, né, ou revoltas regenciais, e encerramos então nossa aula sobre regência. Tá? Inscrevam-se lá no nosso canal, Ame História, curtam os vídeos, é muito importante vocês curtirem os vídeos, façam as atividades do PET, e aí semana que vem a gente volta com Segundo Império, já entrando em matéria nova, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado da aula, até a próxima.